Bom, agora nós vamos resolver um problema médio, um problema do Harley-Resnick, no volume 1, capítulo 2, problema 25, tá? Diz o seguinte: um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Em seguida, o veículo desacelera a uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até parar. Quanto tempo transcorre entre a partida e a parada? Qual é a distância percorrida pelo veículo desde a partida até a parada? Bom, aqui é conveniente a gente dividir o movimento em duas partes, porque basicamente nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado na primeira parte, com 2 metros por segundo ao quadrado, e na segunda parte ele está desacelerado a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, ele está sendo freado, né? O que significa dizer que nas nossas equações a aceleração dessa segunda parte vai ser negativa, porque ela está diminuindo a velocidade, tá bom? Então, pessoal, como é que ocorre a situação? Nós temos o veículo, tá? Ele anda até, né, de uma velocidade inicial 0, até atingir uma certa velocidade V1 aqui, de 20 metros por segundo, e ele anda, né, isso é uma aceleração constante, 2,0 metros por segundo ao quadrado. A partir desse momento em que ele atinge 20 metros por segundo de velocidade, o que é que vai acontecer? Ele continua andando, mas agora, vou botar aqui uma distância diferente, eu nem sei qual é a relação entre essas distâncias, tá? Mas ele agora anda a uma velocidade, uma aceleração de 1,0 metro por segundo ao quadrado, mas é negativa, porque ele está sendo desacelerado, certo? Então aqui ele percorre uma certa distância, que eu vou chamar de delta x1, para a qual ele leva um certo intervalo de tempo delta t1, e a mesma coisa, né, na segunda parte, onde ele vai percorrer uma distância delta x2, vai precisar de um tempo delta t2, certo? E que movimento é esse? É um movimento retilíneo uniformemente variado em cada um dos casos, tá bom? Então, olha só, ele pede o tempo total. Ora, se é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, né, da primeira parte, então eu sei calcular o delta t1. Né? Como é que eu vou calcular o delta t1? Eu vou pensar assim, olha, a velocidade é dada por v0 mais a vezes t. Então, a velocidade no instante, né, depois do intervalo delta t1, vai ser v, que eu já sei quem é essa velocidade, vai ser 20 metros por segundo, é igual à velocidade inicial, que eu sei que é 0, tá? A aceleração eu sei que é de 2,0 metros por segundo ao quadrado, e isso vai corresponder ao intervalo de tempo delta t1, certo? Ou t1, como você quiser, tá bom? Então, quanto é que vai ser esse intervalo de tempo delta t1? Vai ser 20 metros por segundo dividido por 2,0 metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar 20 dividido por 2. Repete a primeira. Ops, esse metro aqui tá com muitas perninhas, esse M, né? Então, ficou metro por segundo, vezes, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Metro vai embora com metro, esse segundo ao quadrado vai embora com o segundo aqui, 20 dividido por 2 é 10, sobrou segundo. Então, esse foi o meu intervalo de tempo delta t1. O cálculo de delta t2 é absolutamente similar, sendo que o que vai mudar aqui? Né? Ele agora vai ser desacelerado até parar, ou seja, a velocidade final, né, que a gente vai colocar na fórmula v0 mais a vezes delta t2, né? Eu volto a contar o tempo do zero. Então, qual é a velocidade inicial na segunda parte? A velocidade inicial na segunda parte é 20 metros por segundo. Qual é a velocidade final na segunda parte? É 0, porque ele vai ser desacelerado até parar. Quem é a aceleração? É 1 metro por segundo ao quadrado, mas é negativa, porque ele está sendo desacelerado, né? E assim eu consigo fazer o cálculo de delta t2. De novo, delta t2 vai ser de 20 metros por segundo dividido por 1
metro por segundo ao quadrado. Repete a primeira, multiplica pela inversa a segunda, você vai ver que isso aqui dá 20 segundos. Tempo total, né, entre a partida e a parada, vai ser o ΔT total, que é ΔT1 mais ΔT. Esse delta aparecendo lá, né? É a letra grega maiúscula, delta, tá bom? Ou seja, 10 segundos mais 20 segundos, isso vai nos dar 30 segundos. Beleza, então tá aqui a resposta do item A, né? Você resolveu o item A. Peraí, deixa eu colocar de uma outra cor, vai ficar um pouco mais destacado. E o item B, como é que a gente vai fazer para resolver o item B? Bom, tá aqui o item A, a solução do item A. Como é que é o item B? Qual é a distância percorrida pelo veículo desde a partida até a parada? Bom, a distância total vai ser ΔX1 mais ΔX2. Como é que nós vamos obter o ΔX1? Quem é o ΔX1? É x menos o x0. E pela nossa formulazinha, isso é igual a V0 vezes t mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Ora, na primeira parte, o x0, vamos chamar de 0. Você pode botar o número que você quiser, não interessa, porque o que a gente está procurando é o lugar onde ele para menos o lugar onde ele partiu. Então, eu vou fazer x0 igual a 0. A velocidade inicial é 0. Essa velocidade inicial é 0. E a aceleração nós conhecemos. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E nós conhecemos o tempo, né, que é o ΔT1. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de A, que nós sabemos que é 2,0 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é o nosso ΔT1, que nós sabemos quem é, nós calculamos aqui. Cadê? Tá aqui, 10 segundos. A ao quadrado. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 10 ao quadrado é 100, vezes segundo ao quadrado. Né? Então, o segundo ao quadrado vai ser dividido pelo segundo ao quadrado e o resultado aqui é simplesmente 100 metros. No segundo caso, nós vamos calcular o ΔX2, tá? Nós vamos considerar agora aqui de novo, vamos zerar o tempo, né? O tempo começa a contar a partir dessa nova posição. E quem vai ser o ΔX? De novo, vai ser V0 vezes t mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Quem que é o novo V0? O novo V0 agora é 20 metros por segundo. Quanto é o tempo que ele leva para percorrer o segundo trecho? Nós calculamos. É 20 segundos. Então, aqui entra 20 segundos. Mais 1 meio da aceleração, que é menos 1,0 metros por segundo ao quadrado, certo? Vezes o tempo no segundo trecho, que nós calculamos de 20 segundos novamente. Então, aqui fica 20 segundos, tudo isso ao quadrado. Vou só afastar um pouco mais para o lado, tá? E vou mudar. Acho que dá para deixar a mesma cor, né? Só vou dividir a parte do cálculo de ΔT1, ΔX1 para ΔX2. Então, como é que vai ficar o ΔX2? Vai ser... bom, aqui segundo vai embora com segundo, e 20 vezes 20 nós sabemos é 400 metros. Menos 1 meio de metro por segundo ao quadrado, vezes 20 ao quadrado é 400. Segundo ao quadrado é segundo ao quadrado, que nós já podemos dividir pelo segundo ao quadrado aqui de baixo. Então, vai ficar 400 metros menos 400 dividido por 2, 200 metros. Resposta do ΔX2 vai ser 200 metros. E a distância total, quem vai ser a distância total? Vai ser o ΔX igual a ΔX. Esse meu delta, às vezes, fica parecendo ΔX1 mais ΔX2, ou seja, 100 metros mais 200 metros, cujo total é 300 metros. É isso aí.